Como pode uma pessoa viver sem esperança? Eu acho que não é possível, né? Sem esperança do porvir, como escutamos agora. Como pode uma pessoa viver sem fé, não é? Eu leio muitos ateus para compreender um pouco o que é que eles pensam, qual é o raciocínio deles. E um recentemente escreveu o seguinte: eu não preciso de religião. Se ele se refere àquela coisa formal, ok. Mas fiquei pensando, uma vida que termina e se esgota aqui, 50 anos, 70, 60, será que só vivemos esse período que dura a nossa matéria, nossa carne? Outros dizem que o dia que acabar o sofrimento do mundo, em que todo mundo viver em paz, tiver boa distribuição de renda, também não haverá religião. De fato, em algum país ou outro, a gente vê um pouco esse movimento. Mas penso que é ignorar que a vida é muito mais do que casa e comida. Tem muitos outros elementos. Eu uma vez disse isso, sei que é um pouco complexo, que eu vou repetir, mas em meu gabinete nunca entrou ninguém para dizer que passou fome na infância. Embora muitos tenham passado fome na infância. Mas a maioria que entra diz que não foi amado pelo seu pai ou pela sua mãe. Que é algo aparentemente pouco perceptível, mas foram marcas profundas. E quantos com alegria vêm dizer: que bom que eu tive um pai como o pai que eu tive. Ontem tivemos a experiência, irmão Humberto, pastor Alceni, irmão Sérgio Paulo e eu estivemos no funeral lá do nosso irmão Ney de Oliveira. E os seus filhos disseram várias coisas. Eu vou escrever um bom dia hoje sobre isso para amanhã. E uma delas disse assim, sua filha Ana Cláudia: nós não tínhamos o papai sábado em casa. Todo sábado era dos embaixadores do rei. Ele saía com os embaixadores. Nós ficávamos muito tristes, porque não tínhamos nosso pai sábado em casa. Mas eu quero dizer que valeu a pena. E se eu pudesse dizer uma palavra ao meu pai, eu diria: faça de novo, porque valeu a pena, apesar de ficarmos sem o senhor lá em casa no sábado pela manhã. Isso é a vida. Não ter isso ou não ter aquilo. Conseguir isso, não conseguir aquilo. A vida é algo que a gente tem que saber que tem uma complexidade própria de nossa natureza humana. Deus nos fez assim, homens e mulheres que amam ser eternos. Deus mesmo, diz o autor Eclesiastes, pôs em nós o sentimento da eternidade. Ou, à luz da letra que ouvimos, os que conhecemos, a esperança do porvir. Estamos aqui para celebrar o Deus que nos dá a vitória sobre a morte, sobre esse inimigo mais perigoso, mais aparentemente definitivo. Mas Jesus Cristo venceu a morte e nós podemos vencê-la também. É por isso que nos reunimos, cantamos e nos encantamos diante deste Deus maravilhoso que nos supre em todas as nossas adversidades. Vamos orar a Ele agora. Senhor, somos filhos e filhas do Senhor. Aprendemos com Jesus Cristo e com outros profetas do Antigo e Apóstolo do Novo Testamento que podemos confiar no Senhor.
Nem sempre é fácil confiar no Senhor, porque quer dizer não confiar em nós mesmos, ou nas coisas, ou mesmo nos recursos que nos colocam diante de nós. Nós confiamos no Senhor. Queremos trazer à nossa lembrança aquele salmo que diz: com Deus faremos proezas. Em outra versão, com Deus alcançaremos a vitória. Dê no Senhor um sentimento de gratidão. Dê no Senhor uma fé capaz de ver o que ninguém está vendo. Dê no Senhor uma coragem de levar adiante aquilo que tu tens para nós, para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso bairro. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Quero lhes mostrar umas imagens bonitas. Nossos adolescentes na Praça Sans Penha. Está pronto aí? Ou ainda não? Sim, vamos ver essas imagens. As legendas vocês colocarão. Olha que imagem bonita. Já está lendo aí. Concentrado. Olha esse grupo de garotas aí que também recebeu. Obrigado, pastor Cleudair, nossos adolescentes na praça distribuindo o bom dia. Eu hoje recebi umas fotos também de Rio do Sul, onde também o livro foi distribuído e todo mundo muito feliz por participar daquele momento. Quero então dar graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos permitido viver. Esse ano foi um ano muito bom para a nossa igreja. Muitas pessoas se envolveram nos projetos da igreja. Muitas pessoas encontraram sentido para as suas vidas através da pregação da palavra de Deus por meio dessa igreja. Um ano considerado difícil no plano da economia, mas até domingo passado estávamos com 98% do nosso orçamento de entradas complementados. Deveremos ultrapassar 100%, isto é, ter umas receitas superiores ao que foi planejado. Damos graças a Deus por isso. Você quer me interromper? Sim. Então me interrompa. Quero só, durante a entrega, entregaram lá para um senhor e depois de algum tempo ele voltou e pediu mais um. E ele disse assim: eu abri aqui aleatoriamente na página 98 e vi que o tema é sobre Down. Eu tenho uma vizinha que tem um filho Down, ela precisa ler isso aqui. E aí ele pediu mais um para levar para a vizinha que tem um filho Down. Tá bom. Então, nesse contexto, você tem as imagens de barreiras também? Alguma coisa de barreira ou você só vai falar? Só vou falar. Então, vamos ter esse desafio também, porque nós, meus irmãos, deixa eu só contar uma experiência aqui. Nós sempre ouvimos falar da Cristolândia. Não é que aquele projeto da Ajuda de Missões Nacionais de tirar jovens, às vezes não tão jovens, das ruas para onde foram levados pelas drogas. Eu também sempre ouvia, falei sobre o assunto. Quando o pastor Fernando veio aqui no Congresso de Missões, que o pastor Assanir organizou, ele trouxe o desafio e trouxe um carnê. E muitos aqui pegaram, inclusive eu. Então eu aceitei o desafio. Na minha listinha de pagamentos mensais, com alegria está lá uma folhinha para a Cristolândia. Então há desafios aqui que nós ouvimos e que não nos tocam. E há desafios que nos tocam.
Não são para todos pegarem todos os desafios, mas aquilo que lhe toca, né? Se você, por exemplo, teve uma infância difícil, às vezes fora de casa, vai entender esse desafio que já foi mencionado aqui pelo João Marcos, né? Que já foi lá 2 vezes, né, João? Já foi 3, vai agora a 4ª? Você ainda é adolescente, João? Ainda é, né? Então ele falando de como foi importante, né? Quando você foi lá, você compreendeu algo. Como é que foi mesmo que você mencionou no primeiro culto? Sim, que a gente vai lá esperando dar mais. E a gente acaba que recebe mais do amor de Deus e do amor daquelas pessoas de lá. É isso aí. Então, está dada a oportunidade a você. Então, nós já estamos com o nosso grupo fechado. São 30 adolescentes que irão a Barreiras, no interior da Bahia. Farão essa viagem acompanhados por mim e Denise, a minha esposa. E o nosso desafio é levar, além do amor, da atenção, do companheirismo, da amizade, levar a palavra de Deus. Nós temos nos encontrado durante algum tempo já aqui com esses adolescentes, todas as quintas-feiras e também aos domingos, para a gente entender melhor o projeto que nós estamos indo fazer lá em Barreiras. E eu estou confiante de que esse grupo entendeu o que é o projeto. Não é um passeio, não é uma atividade de lazer, é um projeto missionário. Nós estamos indo ali em Barreiras com esse foco. E nós já temos recebido algumas doações de adotantes que querem participar do sustento da despesa dessa viagem. Eu quero já agradecer aos irmãos que já fizeram isso e quero desafiar aqueles que ainda não fizeram, que sente o desejo de participar dessa viagem, então, que invista na vida de um desses adolescentes para que eles possam participar desse projeto. Nem todos têm condições financeiras para pagar toda a viagem, que só a despesa de transporte está em torno de R$500, e eles têm ainda a despesa de alimentação durante a viagem, que dura somente 28 horas para ir e 28 horas para voltar. Então, se você sente o desejo de investir na vida de um missionário adolescente nesse período de Barreiras, então faça isso através do envelope do dízimo, coloque aí a sua oferta e nós vamos recebê-la com muito amor. Outro desafio que eu quero trazer é que, desde domingo passado, eu deixei essa lista aqui no balcão da recepção. Aqui consta o nome de todas as crianças e de todos os adolescentes que moram no lar. São 23 no total. Tem crianças a partir de 2 anos de idade até meio jovem, já de 18 e 19 anos. A nossa intenção em colocar essa lista é que você conheça pelo menos o nome das pessoas que ali estão morando, você possa orar por elas, por essas crianças, esses adolescentes, e que você possa então também fazer como nós fizemos no ano passado, enviar um presente de Natal a essas crianças e adolescentes. Eu estou sugerindo que você envie calçados e roupas. Se você sente o desejo de enviar esse presente, mas não tem tempo disponível para ir comprar, você pode ali escolher a pessoa que você quer mandar e fazer via depósito também, via envelope do dízimos e ofertas, que nós também vamos providenciar a compra do seu presente. Bem, eu quero agora perguntar se há entre nós alguém que pela primeira vez hoje vem à nossa igreja. Se você está vindo aqui hoje pela primeira vez, eu peço a você a gentileza de se colocar em pé. Alguém pela primeira vez? Pergunto, temos lá na galeria, pela primeira vez, 2. Então, alguém vai lhe dar um abraço. Estou prometendo daqui que alguém vai se levantar e vai dar um abraço em vocês. Aí, olha, uma já ganhou, não é? Pronto, já estão cheios de abraço. Que bom. Alguém completou aniversário de nascimento, casamento ou batismo essa semana? Então vem aqui. Como é o seu nome? João. Quantos anos? 11 anos. Que bom, João, estar aqui com você, não é? Que dia você fez o aniversário? 29 de dezembro. Vai fazer amanhã, não é? Não, é hoje, né? Hoje é 29. Ninguém lembra nessa época, né? Te dão muito presente, é 29. Quase que não lembram, né? Fica no final do ano, mistura tudo ali, né? Pois é, mas você nasceu dia 29, tem que se alegrar com o dia 29. Eu nasci no dia 9 de junho. Então pode se lembrar de me trazer um presente, tá bom? Dia 29 de junho.
Dia 9 de junho, tá bom? Dia 20. Parabéns. Dia 25. Isso é dia de batismo, né? Que bacana. 15 anos, né? Então tá ótimo. Ainda vou fazer 16. Ah, vai fazer 16 de batismo. Não, de idade. Ah, de idade, 16, A senhora batizou dia 25 de dezembro ou dia 1º de abril? Aniversário de nascimento? Parabéns, da senhora também? Parabéns, seu nome é? Jô. Parabéns. 24 anos, claro, de batismo, né? Porque você não, logo se vê que ele deve ter uns 26 por aí, né? Batismo infantil foi? Já valia naquela época? 9 anos. 9 anos. Então, quer dizer que você tem 33, é isso? Viu como eu sou bom de aritmética? De aritmética, né? Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos então dar graças a Deus. Então, pode ficar aqui, irmã, vamos orar pela senhora. Vamos dar graças a Deus pela sua vida. E é um momento para nós de muita alegria, né? E a gente poder estar aqui com esses irmãos, nascimento, batismo, e desejar que Deus possa sempre fortalecer a vida de cada um e nos conceder aquilo que nós precisamos. Eu vou chamar aqui para lá nosso irmão Nélio Marinho, né? A gente sempre é acostumado a ver o Nélio regendo o coro, mas como o coro está de férias, oração não tem férias, tem? Não, então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos o privilégio, a alegria de estarmos juntos aqui na Tua casa. E agora, de uma maneira especial, nós agradecemos a vida desses irmãos que estão aqui, uns comemorando aniversário de nascimento, outros aniversário de batismo e outras datas que são relevantes nas suas vidas. Pedimos que o Senhor possa estar renovando em cada um deles a esperança, a força e que possamos juntos estar na Tua obra durante o tempo que o Senhor permitir. Amém, em nome Senhor. de Jesus, amém. Amém. Então pode vir aqui e abraçar a cada uma, né? Nosso ouvinte do rádio todos os domingos, né? Parabéns. Parabéns para a senhora. Ela agora vai pedir a carta. Ah, que bom, tem que pedir a carta. Parabéns. Ela se batizou lá em Guaba. Ah, tá bom. Então tá bom. O nome todo dela é? Edir Gomes Mateus. Então, fora aqui de nossas práticas, mas a hora é esta. E a irmã Edir quer ser membro de nossa igreja. Ela foi batizada há 15 anos, lá em Iguaba, quer pedir a sua carta para cá, tem vindo aqui à igreja com o seu filhinho, né, o Antônio Carlos, também chamado de Mateus, né? E a irmã Edir quer se tornar membro por transferência. É um filhão, não é filhinho, não. É um filhão, né? É um filhão. Os outros também são filhões, né? Cuidado com as suas palavras. Então, quem é favorável que recebamos como membro de nossa igreja, levante a sua mão. Já está resolvido esse assunto. Depois preencha a ficha para mim, por favor. Esse é um caso muito especial e a senhora é muito bem-vinda aqui. A senhora daqui não sabia, na verdade é essa, né? A senhora já era daqui e não sabia. Agora vai ser de verdade. Está bem-vinda. Então, o pastor Cleudair vai continuar com esse culto, que temos a participação da banda dos adolescentes, nossa organista irmã Tamara, nossa pianista, nossa ministra de música, e assim vamos juntos cultuar. Só quero fazer um desafio a você. Quando você for cantar, cante com vibração. Cante com todas as forças do seu coração. Cante com alegria. Não dá para cantar a não ser com alegria. Não dá para cantar a não ser com toda a força. Final do ano, estamos assim meio
cansados para chegar o ano. Mas na hora de cantar, o cansaço fica de lado e vamos cantar com animação, seja acompanhando o nosso grupo de adolescentes, seja acompanhando a nossa regente. Vamos colocar diante de Deus a nossa alegria. Boa noite, irmãos. Vamos colocar todos de pé. Vamos dizer para Deus. E diga para o seu irmão que está do seu lado aí, vem, esta é a hora da adoração. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Jesus seu coração. Vem assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Esta é a hora de adoração. Vem dar a Jesus seu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, assim como estás, para adorar. Onde está a sua esperança? Se a sua esperança estiver no Senhor, eu quero então convidar você a fazer a leitura bíblica conforme está aí no nosso boletim. Salmo 33, versículo 20 a 22, começando com vocês desta vez. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Portanto, agora nós podemos cantar essa esperança ao nosso Salvador.
A gente conhece o estribilho muito bem, a gente pode cantar sem depender da letra, no papel. Vamos tentar? Amém. Santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Vamos todos fazer essa leitura? Santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, poderoso, que há de vir. Deus de glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, que há de vir. Deus da glória, tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo, a honra e a glória pertencem a ti. E o poder e o saber são teus. A honra e a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo
Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. Santo, 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 santo. Oh, oh. Obrigado, todos podem, por favor, se assentar. Teremos agora a oportunidade de entregar nossos dízimos e as nossas ofertas. Hora de alegria, por reconhecermos que o que temos veio de Deus e com alegria a Ele devolvemos então parte daquilo que Ele nos deu. Continua ainda o nosso desafio de uma oferta especial de Natal, que será inteira, completa, totalmente destinada para os programas sociais que a igreja desenvolve ou apoia. Você pode fazer isso hoje, no dia 31, vamos nos reunir aqui às 22 horas, vai fazer amanhã, quando teremos culto aqui também sobre a liderança do pastor Alcenia. Em qualquer desses momentos, ainda este ano, você pode fazê-lo e também no começo do ano que vem, porque nós precisamos de muitos recursos para atender as muitas demandas que a igreja tem atendido e pode fazer ainda mais. Essa é a hora, então, de demonstrar com gestos efetivos, saindo do nosso bolso, a nossa alegria de termos um Deus como o Deus que nós temos, que nos provê em todas as nossas necessidades. Assim, contribuamos. A Bíblia diz que os nossos dízimos e as nossas ofertas são bênçãos que nós já recebemos do Senhor, que nós, em respeito e fidelidade a Ele, gratidão a Ele, nós estamos, então, devolvendo parte daquilo que Ele já nos deu. Portanto, nosso dever como cristãos seria de fazer isso com todos os momentos da nossa vida, não só com a parte financeira, mas a nossa vida também deve ser dedicada ao Senhor continuamente, pois é Ele que nos dá também vida dia após dia. Então, quero orar agradecendo a essas ofertas, esses dízimos, junto com os irmãos e também pela nossa vida, que é o dom gratuito de Deus. Por isso nós estamos aqui hoje e graças a Deus por Ele, nós podemos então fazer isso. Então, quero orar nesse momento com os irmãos, agradecendo por isso. Deus, obrigado por essas ofertas, por esses dízimos, obrigado pela sua fidelidade para conosco, que a cada dia o Senhor nos ensine e nos desafie a sermos fiéis ao Senhor, tanto quanto o Senhor é conosco. Que nós possamos ter sabedoria no uso dessas ofertas e desses dízimos, assim como nós temos tido. Que nós então possamos agradecer ao Senhor por tudo, no nome daquele que nos tem
dado vida e vida eterna. Amém. Podem levar as salvas, então. Nós vamos louvar agora, ouvindo uma música com o nosso irmão Carlos Henrique, Sonhos que se vão, né? Todo ano é aquela mesma coisa, né? Nós projetamos sonhos, analisamos nossa vida e fazemos os nossos objetivos para o ano seguinte. Nós possamos refletir, então, à luz dessa música, que eu tenho certeza que vai nos levar à adoração a Deus. Amém. Se o tempo em tua vida passa e os sonhos vão te iludem, se o bem que queres ter tu sente fenecer e desaparecer. Se em trevas estás e a luz te cega e te tentas esconder nas trevas, se estás a paz a procurar sem nunca encontrar, se estás a lamentar, se pelas asas da vida seguindo vais, sem que nada de bom possa te acontecer, e os sonhos teus aos poucos tu sente desvanecer, se vazio está o teu viver, e se alguém com a olhos de amor que espera, ele quer te dar amor agora. Sim, vem deixar teus sonhos vãos, vem dar-lhe o coração. Sim, vem, ó meu Jesus. Convidar o pastor André, que vai vir aqui, está participando desse momento de intercessão. Recentemente eu assisti um filme que a família foi tirar umas férias e aconteceu uma catástrofe, e o pai foi então separado dos seus filhos e da sua esposa. E o filme todo contou então a história desse pai buscando reencontrá-los. E no final, então, quando a esposa o reencontra, quando ele reencontra a esposa, ela lhe faz a pergunta, né, por que ele não desistiu, né? E ele responde, o que não me deixou desistir foi a esperança de saber que um dia eu ia reencontrar vocês. Eu fiquei pensando que a nossa vida, a nossa caminhada cristã também é um pouco parecido com isso, né? A gente chega ao final, assim, às vezes cansado, maltrapilho, machucado, com ferimentos, porque a nossa vida não é, nem sempre é uma vida tranquila. A gente passa por tribulações, por questões que nos tiram a paz, o sono e outras coisas mais, né? Mas o fato é que, assim como nós já lemos hoje, que a esperança que nós temos está no Senhor. Nós temos que ter essa esperança que Ele está conosco em todos os momentos, inclusive naqueles momentos que a gente imagina que Ele não está. Que a gente se pergunta, por que Ele permite que passemos por isso?
mas nós temos que ter certeza que Ele está ali do nosso lado. Então nós vamos cantar esse hino agora, que diz muito bem isso, né? Que sempre perto está, sempre te ouvirá Cristo Senhor, não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Quero desafiar você a acreditar então nesta palavra, nessa mensagem que esse hino traz. Se você tem algo que tem então trazido um incômodo para a sua alma, tem trazido perturbação para o seu sono, algo que você talvez imagine que seja impossível, mas para Deus eu tenho absoluta certeza que não há nada impossível. Se você tem algo assim e quer colocar diante de Deus, é o momento em que nós temos para interceder a Ele, por nós, pelos nossos familiares, pelos aqueles que estão passando por dificuldade nos hospitais, enfermos, pelos enlutados, enfim. Se você tem passado por alguma experiência dessa, queira ficar em pé ou queira vir aqui à frente, nós vamos então, depois de cantarmos esse hino, orar juntos a Deus para que Deus nos ajude. É verdade, Senhor, que nós não estamos nunca preparados para o dia da angústia. Verdade que podemos até prever que situações difíceis, ruins, vão acontecer conosco, mas quando elas chegam, as nossas pernas não têm firmeza, os nossos braços ficam cansados, o nosso coração estremece. E ai de nós se não fosse o Senhor a nos estender a tua forte mão. É por isso, Senhor, que nos lembramos de Ti e clamamos pela Tua ajuda, pelo Teu socorro, pela Tua presença no meio do nosso vale de sombra, de dor, de morte. Que o Senhor hoje possa visitar a todo aquele que está cansado, oprimido, sobrecarregado, e que as palavras de Jesus para nós que
nos encontramos desta forma possam ser claras aos nossos ouvidos e corações e que possamos ter bom ânimo, coragem, esperança, porque o Senhor Jesus já venceu o mundo. E, Senhor, nós clamamos hoje por pessoas que estão aqui enlutadas e que carecem hoje da Tua visitação, que o Teu Santo Espírito possa dar a cada um segundo aquilo que necessita nessa noite, nessa semana que entra. Para tantos o Natal foi uma experiência dolorosa, porque a data traz recordações que não queríamos ter, mas a certeza do príncipe da paz que nasceu no Natal e a segurança que ele nos dá pode transformar essa data para alguns triste em data festiva, porque sabemos que na Tua presença há abundância de alegria. E agora, Senhor, nós te pedimos que no meio das lutas e dores que atravessamos, no meio dos problemas relacionais, conjugais, necessidades financeiras, problemas outros relacionados ao emprego, ao trabalho, Senhor, Tu conheces a realidade de cada um dos Teus servos, Teus filhos e filhas que hoje se colocam de pé. Que o Senhor se faça presente no meio de cada necessidade, angústia, problema, provando que o Senhor é Deus, que o Senhor está conosco. Nós cremos em Ti. E agora, Senhor, entregamos nossas petições, nossas súplicas diante do Teu altar. Intercedemos ainda por aquele grupo de nossa igreja, irmãos de nossa igreja, adolescentes, que partirão daqui a menos de 2 semanas para Barreiras, para abençoar as vidas das crianças do lar batista que se encontra ali. E te pedimos que o Senhor possa abençoar pastor Cleudair, seus adolescentes, na sua jornada de ida, na sua jornada de volta, para que, de fato, possam voltar trazendo com alegria os seus molhos e compartilhar conosco aquilo que o Senhor realizou através das suas vidas ali em Barreiras. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque sabemos que no meio das nossas angústias o Senhor não desiste de nós, está conosco e permanece ao nosso lado. Então nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Senhor. Amém. A gente, quando estuda ali pela 2ª ou 3ª série, assim que se falava antigamente, né? A gente aprendia sinônimos e antônimos. Não é verdade? Então, se eu perguntar aqui, a coisa mais fácil do mundo, nem posso perguntar isso no rádio, que é fácil demais. Qual é o antônimo de coragem? Todos responderão que é o medo. E se eu perguntar aqui, quem é que nunca sentiu na vida medo? Talvez 1 ou 2 se manifestariam dizendo que nunca tive medo, porque nós todos experimentamos situações de medo. E quem sabe nessa hora, então, uma imagem terrível venha à sua memória de um momento que você experimentou de medo.
Eu acho que isso é comum a todos nós. Um profeta chamado Elias, um homem de Deus, um homem de oração, um homem que disse que não ia chover e não choveu, disse que ia chover e choveu quando não havia ainda nuvens que mostrassem isso, também teve medo. Quando ele enfrentou 850 profetas, ele promoveu um magnífico espetáculo. Reuniu as pessoas no Monte Carmelo, e ele sozinho, frente a frente com 850, além de Jezabel e Acabe, ele não teve medo. E tanto não teve medo, que ele matou a todos os 850 profetas de Baal e Astarote. Mas logo em seguida, chegou ao ouvido dele que Jezabel ameaçou matá-lo. Prometeu vingança, que não cessaria de persegui-lo enquanto não o matasse, para retribuir as mortes dos seus profetas. Então Elias se encheu de coragem e disse: o Deus a quem eu sirvo e que declarou e decretou a vitória sobre os 150, vai também me dar a vitória sobre você. Bem, se você ler o livro de Reis, capítulo 19, você vai ver que Elias enfrentou 850, mas teve medo de Jezabel e se escondeu numa caverna e disse: Senhor, é melhor que eu morra aqui. Quase morreu de medo. A Bíblia é de uma riqueza extraordinária, porque ela podia rasgar esse capítulo 19. O homem vitorioso, o homem triunfador, o homem desafiador. Quando o próprio Acabe, momentos antes, disse: você, Elias, é o perturbador de Israel. Você vem aqui e tira a paz do nosso povo, a paz da minha família, a paz do meu governo. Você é o perturbador. Ele diz: eu não. Quem perturba é o Senhor, trazendo Baal e Astarote para o nosso meio, em lugar de servir ao Deus único. Coragem. E depois, o medo. Se você fosse colocar na balança da sua vida, na história da sua vida, medo numa bacia, coragem na outra, qual pesaria mais? E a resposta a essa pergunta hipotética tem a ver com derrotas e vitórias. Quem tem coragem vence mais do que quem não tem coragem. Eu estou contando a história de Elias, que começa no capítulo 17, quando Israel, a parte norte de Israel, estava experimentando uma tragédia nacional, que era uma seca. Elias diz então a Acabe, que governava Israel, que não choveria até segunda ordem, até que ele dissesse, suspendesse a seca, como palavra de Deus. Conta então a história que Elias disse tudo isso a Acabe. É um momento muito singular, capítulo 18, verso 1. Você pode me acompanhar então nessa leitura, que mostra Elias como homem de fé, que foi objeto das considerações matinais hoje. As coisas se passam, e no capítulo 18, então, verso 1 a 2, nós temos este relato desse novo momento em que ele anuncia chuva sobre a terra
ouvindo a palavra de Deus. E no versículo 41 que vou ler, nós encontramos essa história continuada, em que então Elias diz a Acabe: rei, vá comer e beber. Isto é, acabou o tempo da seca, acabou o tempo da falta de comida, acabou o tempo da falta de água. Vai comer. Chama sua família para a comida. Chama o povo para a festa. Pois já ouço o barulho de chuva pesada. Não essa chuva que parece que caiu agora há pouco, quando eu saí vi que deu uma chuvinha aí que eu nem escutei. Eu ouço o barulho de chuva pesada. E Acabe ouviu aquela palavra e disse: eu tomo posse. Profecia boa, a gente toma posse na hora. E ele foi cumprir a promessa. Embora não cresça em Deus, mas cocheava, como diz a Bíblia, de dois pensamentos, entre dois credos, em Deus e em Baal. Já ouço o barulho de chuva pesada, torrentes. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Para quê? O texto deixa bem claro. Dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. A coragem de Elias não vinha de um sentimento interior de autoestima, que Elias não tinha autoestima elevada, mas baixa. Mas vinha do poder do Espírito Santo sobre ele. Então vem essa cena que o autor, com grande poesia narrativa, conta. Disse ele ao seu assistente, ao seu servo: vá e olhe na direção do mar. Como já lhes disse, o mar Mediterrâneo fica a uma altura bastante elevada, e dos lugares mais panorâmicos se vê todo o mar Mediterrâneo banhando os países da Europa, Israel inclusive. E se pode ver então desses lugares as nuvens se formando no centro do mar e vindo então até ao continente. E o servo foi e olhou. E voltou com o seguinte recado: profeta, não há nada lá. Não há nada lá no firmamento sobre o mar Mediterrâneo que indique que vai chover. Mas 7 vezes Elias mandou: volte para ver. E na 7ª, o servo disse: olha, agora, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Talvez ele dissesse: olha, 6 vezes nada, 7ª tem um negocinho lá, não quer dizer nada. Ele disse: o quê? Então, vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça, antes que chova tanto que atole os carros do rei. Então, enquanto isso, esse diálogo se dava, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu, vou colocar aqui uma vírgula minha, em disparada, para o seu palácio em Jezreel. Então, o poder do Senhor, é importante isto, é o poder do Senhor que deu as palavras a Elias. O poder do Senhor deu a velocidade a Elias, a coragem a Elias. E ele, prendendo a capa, a roupa que era a roupa principal, com um cinto para que não saísse do seu corpo na corrida, partiu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel, cerca de 32 quilômetros. Aprendemos, portanto, com Elias que nós podemos viver pela fé.
E a fé nos faz ver aquilo que os olhos naturais não veem. E a fé nos faz ouvir aquilo que os ouvidos naturais não escutam. Isso eu destaquei pela manhã, e agora quero destacar que a fé em Deus nos nutre, nos enche, nos alimenta, nos fortalece de coragem. Elias não podia desenvolver o seu ministério sem coragem, porque as condições eram adversas. O inimigo era poderoso, era simplesmente o rei de Israel. Um rei querido, um rei amado, um rei que fazia muitas obras. Um rei que estava assim com Baal, mandava chover e chovia. Deus da fertilidade, de quem todos dependiam. Um rei que tinha muitos profetas. E Baal sozinho. Talvez um ou outro que não tinha se dobrado a Baal. E Elias, sozinho. Como enfrentar sozinho inimigos mais poderosos do que nós? A fé nos nutre de coragem. Acabe não amava a Deus, amava a Baal. Elias amava a Deus. Só tinha um jeito de resolver aquele assunto, eliminando Elias. Eliminando Elias, estaria eliminado o Deus de Israel. O projeto de Acabe era acabar com Elias. Aí veio a seca. Mas Acabe não aprendeu. É comum no meio evangélico usar-se essa expressão. Quando a gente não vem a Deus pelo amor, a gente vem pela dor. É um pensamento correto, em muitos casos, mas perigoso. Perigoso porque às vezes dá a entender que Deus nos manda o sofrimento para que nós o amemos. Melhor será pensar que Deus permite o sofrimento, muitas vezes para que nós aprendamos. Mas Acabe não aprendeu. Continuou presunçoso, continuou sendo arrogante. Você conhece, eu conheço pessoas, sobre as vidas, Deus lhes permite o sofrimento, a dor, e até imaginamos agora, esse ou essa vai aprender. Passa a dor e ele ou ela continua igualmente prepotente. Há pessoas que nem com a dor vêm a Deus, nem com a dor aprendem. Acabe era assim. Não aprendeu com a dor. Elias, ao contrário, aprendeu com a dor. E é magnífico ler a sequência do capítulo 19. Depois da experiência profunda de depressão, que experimentou em função do trauma, do medo de Jezabel, ele foi de tal modo capacitado por Deus, que o seu ministério, que era desenvolvido em Samaria, isto é, no norte de Israel, passou a se desenvolver até em outros países. Aprendeu com a dor. Aprendeu quem era Deus. Esse é o aprendizado nosso todos os dias. Não devemos amar a Deus para que então nós não experimentemos nenhuma adversidade. Devemos amar a Deus porque amamos a Deus. E nós o amaremos se o sofrimento vier, e nós o amaremos se o sofrimento não vier. E se vier o sofrimento, nós pediremos a Ele que nos livre dele, ou que nos dê força para viver. O apóstolo Paulo, na sua experiência, nos ensina. Quando ele enfrentou aquela adversidade que era um espinho na carne, pediu 3 vezes que Deus tirasse dele aquele espinho, removendo dele aquela dor, ele ouviu de Jesus uma outra palavra, muito melhor do que a remoção do espinho. Paulo, a minha graça
te basta. Isto é, aprenda com a fraqueza, que eu é que fortaleço você. Tire alegria da sua dor, tire comunhão da sua solidão. 3 anos se passaram. 3 anos se passaram solitariamente para Elias. Mas, ao mesmo tempo, 3 anos de certeza que Deus cumpriria aquilo que lhe prometera. 3 anos de seca e espera. 3 anos de espera pela palavra de Deus. E Deus falou: vai chover, Elias. Diga a Acabe que vai chover, Elias. E Elias foi com a palavra de Deus a Acabe. Se tremeu, Acabe não soube. Se temeu, ainda assim Elias obedeceu. Porque o Deus de Elias era maior do que o seu medo. O Deus de Elias era maior do que Acabe. O Deus de Elias é maior do que a seca. O Deus de Elias estava acima da natureza. O Deus de Elias fazia a natureza seguir o curso dela, e não o contrário. O Deus de Elias tinha palavra. Elias podia confiar na palavra de Deus. A confiança de Elias imprimia-lhe coragem. A fé que Elias tinha nutria-lhe de coragem. Como Elias também, nós encontramos pessoas e coisas e situações que nos põem medo. E só há uma maneira de vencer o medo: é com a coragem. E a coragem vem de Deus, porque a fé em Deus, que nunca é irresponsável, nos nutre de coragem. Se, por exemplo, temos diante de nós uma doença a ser enfrentada, devemos orar para que Deus nos dê coragem. Devemos orar para que os médicos e outros profissionais tenham sabedoria e vamos enfrentar. Se for uma cirurgia, vamos enfrentá-la. Se for uma internação, vamos enfrentá-la. Se for um remédio, vamos tomá-lo. Porque há situações que requerem tão somente coragem. Por isso eu posso dizer que a fé é para quem tem coragem. Coragem de admitir a própria fraqueza. Coragem de reconhecer a própria limitação. Para dizer que eu sou poderoso, que eu sou bom, que eu sou competente, que eu sou forte, eu não preciso de coragem. Está naturalmente em cada um de nós. Mas reconhecer que eu sou pecador, reconhecer que eu preciso de Deus, isso demanda coragem. E a fé, então, nos ensina que em nossas lutas, nós temos Deus lutando conosco. É muito precioso, e o pastor André, na sua oração, já mencionou esse versículo, quando Jesus, então, disse: olha, tudo que eu fiz, tudo que eu disse aqui, foi para que em mim vocês tenham paz. João 16, 33. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. A tarefa de Jesus era imensa e demandava coragem. E ele venceu. Um discípulo de Jesus, chamado João, escreveu uma cartinha, a chamada primeira carta de João, no capítulo 2, cujas palavras guardam uma grande relação com a experiência de Elias. Se você puder abrir 1 João, lá no finalzinho, né? 4º, último livro da Bíblia, depois vem 2 João, 3º João, Judas e Apocalipse. Filhinhos, 1 João 2,14. Eu lhes escrevo porque vocês conhecem o Pai. Quando Elias enfrentou um momento de depressão, Deus lhe falou. E Elias reconheceu a voz de Deus como um filho reconhece que está ouvindo o chamado do seu pai ou o chamado da sua mãe.
eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Nós podemos ter coragem porque nós conhecemos o Pai. Nós conhecemos quem é o nosso Deus, que não é Baal. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus de Jesus Cristo. João continua. Pais, depois de falar aos filhos, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Quando Elias contende, luta com Baal e seus profetas, ele pede que Acabe, os profetas e o povo de Israel tome uma decisão. Ele faz uma oração. Está em 1 Reis 18:36, que é a seguinte: ó Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou servo teu e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, continua João, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Que maravilha, cada jovem aqui, cada adolescente aqui, se apropriar dessa palavra e saber que Deus os considera fortes, que a palavra de Deus permanece em vocês e que vocês já venceram o maligno e quando tiveram que enfrentá-lo, já o venceram também. Elias venceu inimigos poderosos, não pelo seu poder, diz ele em sua oração, porque Elias era fraco, como nós somos fracos. A nossa força vem de Deus. Nós somos fortes apenas se formos fortalecidos por Deus. E a nossa vitória está fundamentada na vitória de Jesus, que derrotou o pior dos inimigos, que é a morte, levando o apóstolo Paulo a cantar, citando Oséias 13:14. Nesse poema que está em 1 Coríntios 15, 55, 57. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Parece aquele final de filme que a gente não entende. Acabou? Não, não acabou. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante a trajetória de Elias. O homem que derrota 850 profetas, que humilha o deus Baal, que humilha o rei e a rainha Acabe e Jezabel, foge com medo. Isso mostra, meus irmãos, que não devemos ter vergonha de ter medo. Elias teve. O homem que fazia chover. Imagine nós, pobres mortais. O medo pode ser parte da nossa condição. Mas não vamos ficar na caverna, porque Elias não ficou na caverna. Foi tirado de lá, foi fortalecido pelo poder de Deus. Como eu comecei, eu volto a lhe perguntar: na balança da sua vida, o que pesa mais? O medo ou a coragem? E quando você olha para os seus problemas, seus inimigos, em termos de coisas, situações, eles são mais poderosos do que Deus? Ou são pozinho
diante do poderoso Deus. A fé nos enche de confiança em Deus. Deus faz o que promete. Mas a fé também nos enche de coragem. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem. É claro que isso não nos faz irresponsáveis, mas nos faz mais dependentes de Deus. A coragem não é algo natural em nós. Isso é autoestima elevada. A coragem de Elias é a coragem que vem de Deus. Jesus enfrentou em seu ministério muitas adversidades. Os seus apóstolos enfrentaram muitas adversidades. Ele diz, olha, como já li, eu venci. E Paulo diz, então, graças a Deus, que nos faz vencedores por Cristo Jesus. Quem sabe nesta hora, estejamos com vontade de nos afundar em alguma caverna. Quem sabe nesta hora o medo disto ou daquilo, de uma situação ou de outra, de uma insegurança, de um desconforto, de uma adversidade, de um diagnóstico, de uma fragilidade, nos queiram levar para a caverna. Mas nós temos que desafiar Baal. Nós temos que lutar contra Acabe. Temos forças? Não. Mas Deus é poderoso. E essa história de Elias e Acabe tem um pouco de humor até, não é? Mostrando o papel ridículo porque acabam passando Acabe, Jezabel e os seus epígonos. Mostrando a soberania e a grandeza de Deus. Porque a gente também, quando tem medo, depois que passa por ela, a gente fala assim, que ridículo que eu fui, né? Desculpem aqui a imagem que eu vou usar, como algumas pessoas que sobem numa cadeira com medo de uma barata. Quando a barata vem a falecer, a gente desce da cadeira e diz assim, que ridículo que eu fui, né? Até a próxima barata. Isso se aplica a mulheres e também a homens. Penso que é só uma brincadeira para nos lembrar que nós temos medo quando nós perdemos a visão de quem Deus é. Acabe sozinho diante dos profetas poderosos, protegidos pela rainha Jezabel, mas fortalecido pelo poder de Deus. Quem venceu? Se estamos com a força de Deus, nós sabemos quem vencerá. Que saborosa palavra de Jesus. Tenham ânimo. Eu venci o mundo. Vamos manter o nosso olhar para aquele que o autor aos Hebreus chama de autor e consumador da nossa fé. Vamos manter as nossas mãos entrelaçadas com aquele que nos conduz até o fim da nossa jornada. Deus nos quer homens e mulheres de coragem. Esse texto nos fala de 3 realidades. A confiança que vem da fé, a coragem que vem da fé e a visão, sobre o que falarei na terça-feira, se Deus me permitir, que vem da fé. Precisamos desses 3 elementos para sermos homens e mulheres
que realizam aquilo que nós podemos realizar para o reino de Deus, para a nossa família, para nossas próprias vidas. Talvez por alguma razão, o medo seja a força motriz negativa, é claro, da sua vida. Mas você pode pedir a Deus que, em lugar do medo, a marca de sua vida seja a coragem. De, no poder de Deus, ir adiante do carro de Elias. Desculpe, ir como Elias à frente do carro de Acabe. Porque Deus é mais poderoso do que os carros de guerra, do que os veículos mais velozes. Este é o nosso maravilhoso Deus. O hino que vamos cantar agora, os irmãos conhecem, a maioria aqui, a história dele. A história, testemunho de um homem de coragem, Manuel Avelino de Souza. Ele era pastor da primeira igreja batista de Niterói. E Deus colocou no coração dele construir um templo para aquela cidade. Então ele e a igreja se puseram a trabalho. Mas aí vieram os inimigos. Na linguagem bíblica, vieram os sambalates. E depois que o templo já estava perto de terminar a cobertura, veio uma grande chuva, uma das maiores da história de Niterói, e jogou toda a obra no chão. E eles começaram de novo. E até hoje, na Marquês de Paraná, está lá aquele templo. Então, o pastor Manuel Avelino de Souza escreveu esse hino. Meus irmãos, vocês sabem que temos passado por lutas terríveis e cruéis. E o hino continua. Mas o Senhor nos tem dado a vitória que hoje podemos ver aqui nesse templo que nos permitiu levantar. A história da construção de um templo, a história da construção de uma vida. Às vezes passamos por lutas terríveis e cruéis, mas Deus luta conosco. E quando Ele luta conosco, não há quem possa vencê-lo. Vamos cantar em pé, então. Especificamente por aquele, por aquela, aqui conosco, quem sabe mesmo pela internet, que esteja com medo. Medo de algo, medo de alguma situação, medo real, medo imaginário,
e quer receber o poder de Deus, o mesmo Deus de Elias, para ser corajoso como Elias e enfrentar os seus Acabes e Jezabéis. Vamos cantar esta segunda estrofe. Enquanto nós a cantamos, se você quer que nós oremos por você, eu quero lhe pedir um gesto de coragem. É dar um passo por esses corredores, chegar aqui, depois vamos orar por você. Vamos pedir a Deus que lhe dê o poder da fé confiança, da fé coragem, para você continuar enfrentando as dificuldades e vencendo-as pelo poder de Deus. Quiser vir, pode vir. Se quiser vir abraçar aqui um irmão, sendo instrumento de Deus para fortalecê-lo e abençoá-lo, esteja à vontade para fazê-lo, porque Deus é por nós quem nos vencerá. Pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua lealdade, pela sua resede no termo hebraico, Deus nos guardará e Deus nos defenderá do poder do mal. E de antemão, nós já acreditamos que isso vai acontecer. Eu ouço barulho de chuva. Senhor, como nós precisamos do Senhor, como Elias precisou do Senhor. E como Elias venceu enquanto confiou no Senhor, e como enfrentou mais adversidades ainda, imaginárias até, quando deixou de confiar no Senhor. Dá-nos a fé do Elias vencedor. Dá-nos a fé do Filho Jesus Cristo em ti, aquele que venceu o pior, o mais terrível e definitivo dos inimigos, a morte, que se tornou provisória. Durou pouco menos de 3 dias e também foi vencida quando ele ressuscitou. Aqui, Senhor, diante do Senhor estão homens e mulheres cujas histórias o Senhor conhece. Talvez alguns perturbados por medos, alguns com as suas emoções feridas pelos temores e medos da vida. Talvez alguns aqui estejam porque têm que tomar uma decisão que demanda coragem e lhe esteja faltando essa coragem. Alguns estão em meio a uma refrega, uma luta dura, como se estivesse num barquinho no meio de um mar cheio de tempestade. O Senhor sabe a realidade de cada um. Mas nós sabemos que o Senhor pode, pelo teu Santo Espírito, é o que eu te peço em nome de Jesus, colocar na mente de cada um a coragem que precisam. Senhor, que a paz que vem de ti faça guarda dessas mentes e corações. Protege-as do medo,
de qualquer outro tipo de mal. Livre-a, Senhor, de suas enfermidades, de seus temores e receios. Te pedimos em nome de Jesus. Vamos cantar de novo, todos juntos, o estribilho, que é esse hino de vitória do pastor Manuel Avelino de Souza, para mim e para você. E quem sabe a gente vai cantar esse hino ao longo da semana, essa estrofe, nos animando, sendo o instrumento de Deus para a nossa paz. Cantemos então. Poderoso de Deus o Pai nos capacite para confiar, e que o Espírito Santo de Deus nos capacite para ter coragem, e que Jesus Cristo nos capacite para amar. Te rogamos em nome de Jesus. Todos podem, por favor, se assentar, mas antes de partirmos, teremos uma comunicação aqui que o nosso presidente, irmão Humberto, vai fazer. Para os que ouviram, vai refazer, mas há, para os que ouviram, uma novidade, que são algumas imagens que nos ajudarão a entender melhor esse novo momento na vida da igreja. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, ao longo desse dia, nós estivemos dando uma palavra à igreja a respeito do que vem acontecendo através da administração da diretoria ao longo desses 9 meses. E nesse último culto não é diferente, nós estamos trazendo uma palavra a vocês e, primeiramente, agradecer à igreja pelo apoio à diretoria, agradecer ao corpo funcional da igreja, que durante esse tempo compreendeu as nossas propostas, e principalmente a diretoria, que atuamos juntos, né, como sempre tem sido na história da igreja, mas estamos dando continuidade a esses trabalhos. Mas hoje, especialmente, eu gostaria de pedir aos irmãos, depois, na folha 2 do boletim, nós trazemos uma prestação de contas daquilo que nós estamos fazendo ao longo desse tempo. Os irmãos depois podem dar uma lida e tomar conhecimento, né, daquilo que nós enfrentamos. Mas, irmãos, especialmente hoje, com relação à nossa presença aqui, diz respeito ao nosso relacionamento com o Colégio Batista. No passado tivemos algumas dificuldades, mas graças a Deus hoje é um outro tempo. Mas o Colégio Batista, graças a Deus, tem tido algumas modificações, um crescimento visível de nós todos. Então, em contato com o pastor Valmir, precisamente no dia 23 de dezembro, e também com a Junta de Educação, nós da diretoria estávamos reunidos ali com o pastor Israel, presente, em função de algumas necessidades e mudanças que vão ocorrer na nossa convivência, especialmente com relação à obra que o Colégio Batista vai fazer no túnel de acesso, onde nós sempre usamos aqui, entre a nossa propriedade e o pátio de estacionamento do colégio. Então, como o colégio, a partir do domingo que vem, dia 6 de janeiro, vai iniciar uma obra, nós não vamos utilizar aquele túnel. Nós vamos passar, então, a utilizar a entrada pela Praça Barão de Corumbá. Então, essa é uma novidade, nós vamos ter que nos acostumar com ela, mas nós vamos nos preparar para isso. E estamos fazendo esses avisos preliminares à igreja e também ao corpo funcional. Todos nós vamos estar no domingo que vem à disposição para orientar melhor como vamos fazer tudo isso. Então, meus irmãos, eu conto com a compreensão de todos vocês e a diretoria está à disposição também para qualquer esclarecimento sobre isso. E não gostaria que ficasse qualquer dúvida, e nós vamos estar depois, ao final do culto, à disposição também.
Mas sempre que os irmãos quiserem saber qualquer informação, por favor, nos procure. Obrigado. Vamos projetar então umas imagens que vão dar bem a noção do momento em que vamos vivenciar. Então, comumente, nós entramos pela rua José Higino 416. Nós estamos providenciando uma passagem pela José Higino, mas agora não mais pelo 416, mas pelo lado do nosso terreno. Então haverá uma passagem do lado do nosso terreno, usando uma parte do Colégio Batista que nos cedeu para tanto, e faremos uma curvinha e entraremos no nosso terreno, em nossa propriedade. Mas por enquanto isso demanda recursos e demanda tempo e profissionais, que é a parte mais difícil até, né, de a gente realizar. Então, se você vem pela rua Conde de Bonfim, pela rua José Higino, você tem duas opções. Você entra e sobe à esquerda para a Alameda e para lá o seu carro, pagando, ou você vem em direção aqui onde nós nos encontramos. Só que em lugar de entrar pelo túnel que estará vedado, você vai virar um pouquinho à direita e entrar no nosso terreno, que provisoriamente, enquanto não começamos as obras da construção do templo, servirá como estacionamento. Se você, no entanto, prefere vir pela Barão de Corumbá, vai entrar por aquele portão ali. O portão do Colégio Batista será nosso por esse tempo. Então você vai entrar por ali, parar aqui neste pátio, ao lado aqui, nesse lado aqui. Você pode parar aqui e voltar por aqui. Não terá acesso para a José Higino. Vai entrar e voltar por aqui. Se você entrar pela José Higino, eu já disse como deve proceder. Se você vem a pé, não muda nada, exceto que não vai passar pelo túnel, vai passar pelo lado do túnel, pelo nosso terreno. Então, as providências vão ser tomadas para que tudo isso possa ser feito de modo mais tranquilo. A nossa meta é separar fisicamente as duas propriedades. Que nós entremos a pé e de carro pela nossa propriedade, seja pelo portão Colégio Batista / Igreja da Barão de Itacuruçá, seja pela José Higino 400. O número a gente não sabe, porque a prefeitura ainda não deu, estamos nesse processo. Então, essas são orientações. No começo causará alguma dificuldade. Você que vem, então, para o culto das 9 ou o culto das 5:30, saberá que vai encontrar alguma dificuldade, porque vão entrar carros, sair carros, demanda cuidado, se você vier por aqui. Se você vier pela José Higino, isso não muda nada, dependendo aí do seu interesse, da sua escolha. O pastor Jael já complementou, né? Então, assim, irmãos, a gente precisa da compreensão de todos vocês. Nós vamos estar com todo o corpo funcional, nós também como diretoria, vamos estar no domingo, desde as primeiras horas da manhã, procurando indicar, né, e como vai funcionar. É importante saber que o pátio aqui do colégio, o espaço dele é mais limitado. E nós vamos ter que também ensaiar como estacionar os veículos, para que possamos fazer as manobras. Com relação a essa questão do pátio, no futuro, a ideia é que isso seja só, essa porta do colégio é só entrada de carros. Mas nesse momento nós não temos como fazer isso. Então nós vamos fazer entrada e saída de carros. Mas no futuro ele será só entrada de carros. E nós vamos usar José Higino para entrada e saída de carro. Nós vamos fazer uma ligação entre um terreno e outro. Mas isso é uma coisa mais para frente. Então, no momento, a gente vai precisar contar com a compreensão de vocês para a gente poder entrar e sair por essa entrada nova. Então, o que acontece de diferente ao que tínhamos? É o túnel fechado e essa nova possibilidade de acesso que nós vamos ter. O resto continua tudo igual. Eu penso que vai ser muito melhor para nós e vai ser a oportunidade de nós colocarmos em prática Gálatas 5, 21 e 22. Você não sabe que texto é esse? Dá uma percorridinha, você vai ver quais são o fruto que você precisa demonstrar. Porque o estacionamento é o lugar. São dois lugares bons para pecar: campo de futebol e estacionamento. Mas nosso negócio é Gálatas 5, 22. Amanhã temos culto, o pastor Seni vai pregar,
E na terça-feira começamos nosso culto de vigília às 22 horas, terminando, se Deus quiser, às 11h59. Ok? Batismos e ceia e muita gratidão a Deus. Deus nos abençoe.